Olá, turma. Professor Márcio aqui novamente com vocês, na nossa aula de número 99, né? E trazendo de cara para vocês algumas recomendações e, ao mesmo tempo, uma cobrança aí que a gente precisa fazer a cada aula. Você está respondendo a chamada? Você está entrando lá no Class, acessando a atividade do dia, que é a chamada, respondendo as questões e, acima de tudo, enviando. Não adianta você responder as questões e não enviar, porque senão não forma ali o arquivo que o professor precisa para te dar a presença, ao mesmo tempo que você está estudando. Você está realizando as atividades obrigatórias que o professor coloca? Você que não tem acesso ao Class e está vendo agora pela TV, você está indo na escola buscando as atividades? Você precisa fazer isso, é muito importante para que a gente consiga aí concluir esse ano com bastante êxito. Muito bem, vamos então para a nossa aula de número 99, mas antes vamos ver o que a gente trabalhou na aula anterior. Relembrar um pouquinho. Na aula anterior, sempre focando no Enem, nós vimos a área de superfície de prisma triangular e o prisma hexagonal. Inicialmente vimos lá do paralelepípedo, trabalhamos um pouquinho depois com hexagonal, com triangular, né? E hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos nos aprofundar aí em alguns outros prismas. Então a gente vai continuar vendo a área da superfície de um prisma. Tá? Importante que a gente veja os principais. E você, mesmo vendo esta parte, pesquise, seja em livro, seja em internet, dê uma olhadinha nos principais exercícios cobrados, verifique aquilo que mais é pedido no vestibular que você vai fazer ou no Enem. A gente aqui traz um pouco para você, mas você precisa complementar esse estudo. Lembrando aqui que a gente colocou esse slide já nas duas últimas aulas, que são os principais prismas no sentido de cobrança, tá? Não é principal na matemática, ele é principalmente esses prismas são cobrados lá dentro dos vestibulares. Triangular, quadrangular, o pentagonal e hexagonal. Existem outros, né? O que nós vamos ver no dia de hoje? Como a gente já estudou o quadrangular, como a gente já estudou triangular, como a gente já estudou hexagonal, o que a gente vai ver hoje é o prisma pentagonal e alguns outros mais solicitados no Enem. Está aqui o pentagonal, lembrando até a nomenclatura. Por que pentagonal? Porque ele é formado na sua base por um polígono chamado pentágono. 5 lados, né? Penta. Então, aqui está o prisma reto pentagonal, na sua forma de sólido, espacial, e aqui ele planificado, né? Então você tem as bases aqui pentagonais e você tem as faces aqui num formato quadrangular, aqui no caso retângulos. Quem são as bases? São essas regiões formadas aqui pelos pontos aqui, A, B, C, D, E, uma base, a outra base aqui, né, formada pelo F, G, H e J, né, são as duas bases. Face lateral, elas são formadas aqui, olha, AB, FG ou AFGB, aqui é CD e H, né? Os segmentos formam aqui as faces laterais. Lembrando, a área de superfície de um prisma. Nós já vimos isso, mas superfície lateral é formada pelas faces. A área da lateral é a área da superfície lateral. Superfície é as faces. A área dela forma a área lateral. Superfície total é formada pela área, ou desculpe, a superfície é pela superfície das faces e pela superfície lateral. E a área é formada pela área das bases e a área das superfícies laterais. Tudo isso somado. Vamos começar a trabalhar já com o pentágono, ou desculpe, com o prisma de base pentagonal, cuja base é um pentágono. Questão 1. Conceitos são os mesmos, lembrem disso, o prisma você sempre tem que olhar para ele com algumas concepções de extração de área baseado nas figuras planas que compõem esse sólido geométrico. Então, é dado um prisma pentagonal regular, no qual a aresta da base mede 5 centímetros e a aresta lateral mede 10 centímetros. Qual a área lateral do prisma? Aqui está sendo pedido só a área lateral. Preste atenção no enunciado. 90 metros quadrados, 150 metros quadrados, 180 metros quadrados, 250 metros quadrados ou 360 metros quadrados. Eu vou deixar um pouquinho aí com vocês um tempinho para vocês solucionarem e volto com a correção.
Conseguiu resolver essa questão? Vamos para a solução então? Primeiro vamos ver qual é a alternativa correta. Prisma pentagonal regular. Lembra que eu falei para vocês da importância do polígono no conhecimento? Então vamos lá. A aresta da base 5, a aresta lateral 10. Qual é a área lateral? Área lateral. Então a área lateral desse prisma pentagonal é 250 metros quadrados. Vamos ver como é que o professor chegou lá? Muito bem. A área lateral do prisma é igual à soma das áreas das suas 5 faces. Professor, 5 faces por quê? Porque é um prisma pentagonal. O polígono que formado na base é um pentágono, ele tem 5 lados. Então ele terá 5 faces que ligam as duas bases. Então, elas são, as quais são retângulos de lados iguais a 5 centímetros e 10 centímetros. 5 de base, 10 de altura. Assim, cada uma das faces terá a área de 5 vezes 10, 50 centímetros quadrados. Professor, por que 5 vezes 10? Porque a área de um retângulo você faz base vezes altura, ou a área de um quadrilátero qualquer, lado vezes lado. Você tem que prestar atenção nessas fórmulas de geometria lá da sua geometria plana, das figuras planas, Não da geometria plana, das figuras planas. Tem que guardar isso. Então, são 5 faces. Se são 5 faces, cada uma 50 centímetros quadrados, total 250 centímetros quadrados, a alternativa D. Tranquilo? Vamos à frente então? Mais uma questão? Professor, essa questão me assusta. Você vai ver que ela não é assustadora. A figura é um pouquinho diferente daquilo que a gente vem trabalhando. Mas se você projetar essa figura horizontal, colocar ela em pé, você vai perceber que é um prisma também. Característica que essa base aqui ela é um pouco diferente. Vamos à questão então. Um galpão tem o formato de um prisma que tem como base um trapézio. Ó, figura 1, trapézio. Como mostra a figura. Deseja-se pintar este galpão. E sabe-se que o preço da tinta é de R$20 por metro quadrado. Quanto será gasto para pintar esse galpão? É um galpão, formato dele aqui, esse prisma tem como base um trapézio, porque se você projetá-lo em pé, a base é um trapézio. Quanto você vai gastar? Tem uma informação dada aqui que provavelmente vamos usar. Dado raiz de 5 igual a 2,2. Aqui está te pedindo o seguinte, olha, em raiz de 5 utilize o valor 2,2. Eu vou dar um tempinho para vocês e volto já para a correção.
Conseguiu resolver? Esse tem algumas operações a mais, né? Afinal de contas, você quer saber quanto vai ser gasto para pintar o galpão. Então você vai precisar fazer aí alguns passos de cálculo para poder chegar nesse valor. Mas vamos à primeira resposta para entender que valor deveria ser apresentado. Então, para pintar esse galpão, gastaria-se R$ 4.432, tomando como base R$ 20 por metro quadrado. Vamos ver como é que o professor chegou lá. Só lembre-se, você vai pintar o galpão inteiro. Todo ele, todas as suas faces. Resolução. Então, a base desse nosso prisma, se você lembra que eu falei projete ele, coloque ele em pé, gire ele em pé, você tem uma base que é um trapézio. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular a área do trapézio. Professor, para que eu vou calcular a área se eu quero saber quanto gastou de tinta? Pois é, eu preciso saber a área total dessas faces para depois aplicar o valor por metro quadrado e chegar em quanto eu vou gastar. Tudo bem? Então, primeiro passo, vamos calcular a área desse nosso trapézio. Trapézio base inferior, base superior, colocando em pé. A área do trapézio ela é dada pela soma da base maior com a base menor, multiplicando pela altura, dividindo por 2. Eu vou guardar isso, professor? Vai, guarde. Se não guardar, perceba que o trapézio é formado, nesse caso, ele é formado por 2 pequenos triângulos e um retângulo ao meio. Calcula a área de cada pequeno triângulo e meio. Mas olha, se você focar, refazer os exercícios, você vai conseguir guardar todas essas fórmulas de área. Aplicando aqui os valores, então, nós temos aqui a base maior, que é 6, base menor, que é 4, vezes 2, que é a altura, dividido por 2, 10 metros quadrados. Então, cada trapézio desse tem 10 metros quadrados. Logo, os 2 trapézios, 20 metros. Guarda esse valor, 20 metros quadrados, a área dos 2 trapézios. A área lateral em vermelho, essa parte em vermelho aqui, ela é um retângulo de 4 por 14. Então, a área formada aqui nesse vermelho é de 56 metros quadrados. Esse retângulo aqui embaixo, ó, chato aqui embaixo, ele tem outra dimensão, ele é 6 por 14. Então, esse retângulo 6 por 14 é 84. Então, eu tenho 56 do vermelho, 84 de baixo e 20 dessas nossas base inferior e superior. Falta o que ainda? Falta essa área do azul aqui do lado. 2 vezes essa área do azul. Bom, a área em azul também é um retângulo, mas nós não temos esse pedaço. Por que nós não temos? Porque eu tenho aqui a altura, esse trecho. Aqui eu não tenho. Eu sei que ela tem como 14 aqui nessa aresta, mas aqui eu não sei. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Porque eu formo um triângulo retângulo, olha. Ele tem 2 de altura, aqui embaixo. Percebam, se você projetar os 4 metros, sobra 1 para cada lado, então ele é 2 por 1. Preciso saber quanto é a hipotenusa. Vem aqui, calculo. Quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, isso me disse Pitágoras. Logo, nós temos a hipotenusa raiz de 5, ou seja, esse pedaço aqui, essa aresta é raiz de 5. Vamos à área em azul então? Raiz de 5 vezes 14, ó. 2 vezes 14 vezes raiz de 5. Por que 2? Porque são 2 faces. Isso vai me resultar como 28 raiz de 5. Lembra lá que ele deu um toque para usar um valor em raiz de 5? Então, lá no começo do problema ele falou, use 2,2 como raiz de 5. O que a gente vai fazer agora então? Somar, né, essas áreas para ter a área total do prisma. Primeiro começamos com a lateral. A lateral, 56, 84 e 28 raiz de 5. Em raiz de 5 eu uso 2,2, vou ter como resultado final a área lateral, 201,6 metros quadrados. Agora eu somo esses 201 aos 20, que são a área da base, base inferior e base superior, vou ter 221,6 metros quadrados, que multiplicados pelo valor por metro quadrado de tinta nos dá a resposta de R$ 4.432 de gasto para pintar. Tudo bem? Tranquilo? Um pouco mais longo, mas eu sei que você conseguiu resolver. Vamos a mais uma questão aqui então? A última de hoje? Ó, olha de onde é essa questão. Você que está vendo a aula aí, sabe muito bem.
né? É dessa instituição. A figura mostrada a seguir representa uma embalagem de papelão em perspectiva, construída pelo processo de corte, vinco e cola, ou seja, numa gráfica ela foi cortada e dobrada e depois ela é colada. Determine a quantidade de material para fabricar 500 embalagens, sabendo que a aresta da base mede 10 centímetros, a altura mede 30 e que serão necessários 20% a mais de papelão para poder fazer esses vincos aqui. Utilize em raiz de 3, 1,7. Alternativas. Quantidade de material, 138,6 metros quadrados, 123,30 metros quadrados, 115,5 metros quadrados, 11.550 metros quadrados ou 1.386 metros quadrados. Aqui você tem as 5 alternativas. Eu vou dar um tempinho para você e volto já para corrigir.
Conseguiu resolver? Tranquilo? Aqui tem algumas coisas interessantes, né? Talvez tenha sido a primeira vez, dois aqui, ó. Talvez tenha sido a primeira vez que você ouviu falar essa historinha de vinco, a necessidade de mais papelão para isso. Percebe, gente? Você tem aí caixa de sapato, ou já teve acesso à caixa de sapato. Na verdade, todas elas têm dobras a mais, né, para poder construir. Então, por mais que a gente faça ali cálculo da área do papelão da caixa, simplesmente medir ela de maneira externa, acaba que não é o real, né? E esse está bem real, bem bacana. Esse aqui, bom, hein? Presta atenção. Esse cara aqui tem cara de que cai mais de uma vez em vestibular ou Enem. Muito bem. Vamos ver quanto de papelão seria gasto para 500 peças. E esse total tem que ser 20% a mais para poder fazer os vincos. Então, seriam gastos 138,6 metros quadrados. Vamos à resolução, então? Muito bem. Primeira coisa, vamos calcular aqui a área lateral desse prisma. Foi dado lá no problema que ele tem 10 centímetros de aresta de base e 30 centímetros de altura. Quantos lados mesmo tem? Ou, desculpe, quantas faces tem mesmo esse cara aqui? Ele é o que mesmo? Essa figura geométrica aqui? Vamos dar uma olhadinha essa figura plana, esse polígono aqui, quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é um hexágono. Logo, ele vai ter 6 faces. Como é que eu calculo mesmo a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, é aqui, ó. 6 faces vezes a base 10 vezes a altura 30. 1.800 centímetros quadrados. Então, eu tenho de área lateral 1.800 centímetros quadrados. Vamos continuar que não é aí que para. Base. A base são hexágonos, correto? São 2 hexágonos. Cálculo da área da base. Ah, professor, a fórmula. Então, a fórmula para calcular o hexágono é 3 vezes lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. O lado ao quadrado aqui, o lado aqui é essa aresta, né? Então, como são 2 bases, vamos fazer tudo isso dobrado. 3 vezes 10 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Isso vezes 2, porque são 2 bases. Então, nós teremos como área das bases, as duas juntas, 510 centímetros quadrados. Acabou? Não. Lembra lá o que foi pedido? Quanto de papelão foi usado para 500 peças e ainda tem que adicionar 20%. A área total, então, de uma dessas caixas, mas ainda sem considerar o vinco, é 1.800 centímetros quadrados mais 510. Então, nós temos para fazer uma caixa 2.310 centímetros quadrados. Nós queremos saber quantas são 500 caixas e ainda acrescentar 20%. Nós tínhamos 2 formas de fazer. Eu poderia acrescentar 20% na área de uma caixa e depois multiplicar por 500, ou eu poderia multiplicar por 500 e depois acrescentar 20%. Tanto faz. Tanto faz. Você poderia qualquer um dos 2 caminhos. O caminho seguido pelo professor aqui foi, vou acrescentar 20% na área total de uma caixa. Como é que eu acrescento 20%? Acrescentar 20% é, eu tenho 100 e vou colocar mais 20. Então, ao invés de multiplicar por 20% e somar, eu faço direto a multiplicação. 100, 20, como fosse 120%. Porque 100 eu já tenho e eu quero mais 20. Isso vai resultar em 2.772 centímetros quadrados de papelão por caixa, já com o vinco. Tudo bem aí? Último passo. Eu quero quantas peças mesmo? 500 peças. Multiplico 500 embalagens por 2.772. Vou ter um total de gasto aqui de 1.386.000 centímetros quadrados. Opa! A alternativa lá estava em metro quadrado. Eu tenho mais uma conversão para fazer, né? Eu tenho que converter os meus centímetros quadrados em metros quadrados. O que você tem que lembrar aqui é, cada metro tem 100 centímetros quadrados. Para você transformar metro quadrado em centímetro quadrado, é como se você fosse tirar 4 unidades de zeros, porque é 100 vezes 100,
do resultado. Então aqui, ó, se você tirar 4 unidades aqui, 1, 2, 3, 4, você vai ter 138,6 metros quadrados. Só como conceito geral para você ser rápido no cálculo. Tudo bem? Tranquilo, gente? Que bom! Então, o que nós vimos na aula de hoje? Hoje nós trabalhamos um pouquinho mais com os prismas. Na verdade, essa nossa aula de número 99, a gente entende que abordou a parte de área nos conceitos necessários para você ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Volume. Agora que eu calculo a área, eu vou calcular também o volume. Então, nossa próxima aula será volume de um prisma, a primeira parte. E a gente fala foco no Enem sempre. Então, aula de 99 encerrando, gente. Espero vocês na próxima aula de número 100, uma aula muito especial para nós do terceiro ano. Até lá!